Nesse vídeo eu quero falar de cinismo, posicionamento político versus opinião política e humanidade. Para começar com o conceito de cinismo, quero que você imagine um debate. O cinismo entra quando algum ou ambos começa a ignorar a realidade e ponto final. Isso é cinismo. Cinismo é praticamente sinônimo de falsidade. Agora, assim como o assassinato tem duas categorias, doloso e culposo, cinismo também pode ter aquele que é de propósito e aquele que é sem querer. Isso porque a consciência das pessoas tem também duas categorias, a ingênua e a crítica. Logo, voltando para o exemplo, uma pessoa que tem a consciência ingênua, ela não ignora a realidade porque ela é má, e sim porque realmente ela é ignorante. Ou seja, ela não entende que a realidade se dá porque existe uma orquestra por trás dela que a mantém ou a modifica. As coisas não acontecem por acaso. A consciência crítica, por outro lado, sabe bem disso. E quanto mais cheia de detalhes a consciência é, mais crítica também ela se torna. Isso não quer dizer que uma pessoa que tem a consciência crítica não seja cínica. Pelo contrário, ela pode ser cínica ainda mais, porque ela tem muita noção da realidade da qual ela pode contrariar ou ignorar, mas dessa vez de propósito. O que, na minha opinião, torna o cinismo dessa pessoa ainda pior. Como se fosse um pecado. Porque no cristianismo existe essa crença, né? De que se você peca sabendo do seu pecado, é um pecado muito pior do que um pecado do qual você comete sem saber que é pecado. Se você peca sabendo do seu pecado, é um pecado muito pior do que um pecado do qual você comete sem saber que é pecado. Entrando no tema agora de opinião política versus posição política. A classe média da população, a classe baixa, ou todas as classes fora a elite, elas têm uma ideia, uma opinião política muito pobre, muito genérica. Quando você fala de política com essas pessoas, ou você escuta elas falando, elas sempre estão comentando de algo que primeiro foi dado para elas através da mídia. Então elas estão falando de nomes que aparecem na TV, comentam das faltas, ou seja, das falhas de nomes famosos, nomes poderosos, nome de representantes da política. E quanto mais genérico é a opinião política das pessoas, o problema é simples de resolver. Não tem complexidade nenhuma. Joga uma bomba na favela se você não gosta da pobreza que resolve, pronto. Isso é opinião. Já a posição política é diversas vezes o contrário da opinião das pessoas. Por quê? Política, a gênese da palavra é polyethics, ou seja, muitas etiquetas, muitos comportamentos. Então nós inventamos normas para que o nosso coletivo, o nosso conjunto mantenha a segurança, o respeito comum mútuo entre uns e outros. Logo, é fácil de entender que estudar, trabalhar, se relacionar é política. Produzir, consumir, comprar, vender também. Isso me dá o link para o último tema do vídeo, que é humanidade. Tem um servidor público, o cara parece que é perito criminal, que vem se expondo na internet e que eu acompanho e gosto muito das opiniões, tenho aprendido muito com essa pessoa. Tem uma opinião ou outra dele que eu não concordo. De acordo com a minha interpretação, uma das opiniões dele generaliza muito um grupo específico da sociedade. A opinião que ele dá é mais ou menos a seguinte. Os comunistas tem a tendência, ou seja, faz parte da estatística desse grupo, que eles se eliminem entre si mesmos. Ele comenta que existe um ciclo de 4 etapas quando se trata desse grupo, que é a tomada do poder, a eliminação da oposição, a eliminação dos mais fracos do grupo interno e depois a contra-revolução, ou seja, o ciclo se repete. De forma que essa pessoa possa ter dito isso, de forma que ele não creu que isso é particular desse específico grupo, pode ter parecido que sim. Eu acredito que isso faz parte do grupo humanidade. Mas calma, por que eu tô falando disso? Porque eu volto pro primeiro tema do vídeo, cinismo. Cinismo não é particular do grupo de políticos. Até porque já ficou claro nesse vídeo que todo mundo é um. Dessa forma, todo mundo pode ser cínico.
sabendo e fazendo de propósito ou nem se dando conta. Por isso, no vídeo anterior, eu falei da sanidade mental. Se um cínico está ignorando a realidade parte de onde? De fora dele ou de dentro dele? A terapia faz você olhar para dentro, ou seja, você para de ignorar o que está dentro de si. Sendo assim, se você é cínico sem querer, você acaba se tornando consciente do seu cinismo. Se você é cínico de propósito, é porque você não faz terapia. A terapia mental te faz exercitar a mente, ou seja, pensar na vida. Isso é filosofia. Então no próximo vídeo, eu não quero falar de religião, quero falar de filosofia. Claro, trazendo a parte divina da vida para a conversa. Por que não?